Olá, esta é a 14ª aula para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos fazer mais alguns exercícios daquela lista preparatória, né? Para dar uma recordada em alguns temas e se preparar melhor para a prova da AAP, que será realizada a partir da semana que vem. Então vocês terão aí uma semana para responder as 16 questões, né? Como a prova nova, então, né? Se eu falei, me perdoe, mas eu prefiro repetir as informações do que deixar sem avisar. São 16 questões agora, então tem os temas que nós estudamos, matriz e sistema linear, né? Como os temas principais, e mais 4 questões que envolvem outros temas, né? Diferentes, né? Então hoje nós vamos dar uma lembrada no cálculo de área de trapézio. Nós fizemos na revisão no começo do bimestre, né? Quando a gente começou com as aulas online, a gente fez uma revisão ampla da geometria plana e um dos temas que vai cair na prova vai ter essa ideia. Então eu peguei uma questão do Enem de 2012, se eu não tiver ruim de memória, que envolve a ideia de área de trapézio, tá? Então a gente faz essa revisão, aí faz uma retomada no conteúdo, se preparando para a P, mas também pensando nos outros, né, nos outros vestibulares, né, tanto o ETEC como o Enem e assim vai, tá bom? Então vamos lá. A questão de hoje, a questão 8, né, da AP de 2018. Veja a promoção de talheres. Nesta promoção, o valor de cada faca, colher e garfo, né, são 3 preços, são nesta ordem. Então, uma faca, 2 colheres e 3 garfos, R$ 23,50. 2 facas, 5 colheres e 6 garfos por R$ 50. 2 facas, 3 colheres e 4 garfos, R$ 36, né? Então, se você já estudou direitinho, se você compreendeu a ideia, você já está percebendo que é um sistema 3x3, né? Onde eu tenho o preço da faca, que eu posso representar por X, o preço da colher Y e o Z do garfo. É um sistema 3x3, tá? Aí ele quer saber qual é o preço de cada peça, certo? Então, se a faca custa 5 tal, 6, o garfo, é o garfo o segundo? Não, colher, né? Depois o garfo e tal, e assim vai. Bom, nesse tipo de exercício é moleza, porque ele deu as alternativas, cara. Então fica muito mais fácil você montar o sistema e testar. Professor, mas eu quero resolver pelos métodos, não tem problema nenhum, não vamos brigar por causa disso. A gente pode brigar por outras coisas, mas por isso não. Então, o que que acontece? Ó, eu coloquei o a placa, né, que ele falou da oferta e as alternativas, certo? Então, aí eu vou chamar de x, y e z, tá? A primeira coluna do x, assim como as alternativas, né? As alternativas, todas aquelas primeiras colunas, 4,50, R$ 5, 5,56, é o preço da faca, né? A segunda coluna da colher e a terceira coluna do garfo, tá? Então, eu vou montar o sistema. Na verdade, nem precisaria montar, tá? Mas eu vou montar o sistema só para aplicar os conceitos da matemática, né? Então, x, y e z. Então, a primeira linha do sistema ficaria assim, né? X mais 2y mais 3z igual a 23,50. Uma faca mais 2 colheres mais 3 garfos. A segunda linha do sistema 3x3 ficaria 2x mais 5y mais 6z igual a 50. Duas facas, 5 colheres e 6 garfos. O terceiro e última linha do sistema seria 2x mais 3y mais 4z. Duas facas, 3 colheres e 4 garfos, né? Bom, se você quiser usar os métodos, pode usar, fique à vontade, mas eu acho muito mais fácil você testar as alternativas e ver qual delas que se encaixa. Você pode pegar qualquer linha do sistema e poder calcular, né, esses valores. Eu creio que, como são valores diferentes, né,
Se bem que tem uns ali que repete, mas eu creio que pelo menos se você achar para uma equação o que satisfaz, né, x, y e z, você já consegue matar o exercício, né? Então é só substituir e achar qual a alternativa. Professor, não quero montar o sistema, não tem problema, dá para fazer direto lá. Você encaixa lá os valores, faz o cálculo e vê qual delas que batem o valor, né? Então, tá aí essa dica aí, tá? E na prova da AP pode ser feita assim também, tá? Não é só para essa daqui, né, que nós estamos fazendo de lista preparatória. Até porque, se você for observar, são exercícios da AP também, tá? Na questão 9 é um exercício do Enem, né? Então é bom sentir o drama, né? Assim, porque é que nem eu falo, né? Não tem fórmula mágica. A fórmula mágica é sentar e estudar várias e várias horas por dia. Aí você vai ter uma chance, hein? Uma chance maior de poder ter um bom desempenho, tá? Enem 2012. Jorge quer instalar aquecedores em um salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidade de dois tipos de aquecedores. O modelo A consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Então já fica esperto com o exercício de área de geometria plana. Tá? O modelo B consome 750 gramas de gás propano e cobre 45 metros quadrados de área. Então tem dois modelos estudados para esse tipo de salão, certo? E aí o que acontece, né? A gente tem que prestar atenção na área de cobertura que cada um tem. A gente percebe que o modelo A ele é mais econômico que o modelo B, nessa primeira parte do exercício. Ele gasta menos, né, de gás. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor. Então, já explicando aqui que é um exercício um pouquinho complicado a interpretação, porque na hora que você for fazer lá, dependendo do jeito que você fazer o cálculo, você faz o cálculo certinho, mas marca a alternativa errada se não prestar atenção nesses detalhes. Então, a área é menor. Então, por exemplo, se eu tenho um salão que tem 45 metros quadrados, eu posso usar o modelo B? Não. Por que eu não posso usar o modelo B? Porque ele foi bem específico na estrutura do exercício. Tem que ser uma área menor. Então, se eu tivesse um salão com 45 metros quadrados, eu teria que ter um outro modelo com uma cobertura maior. A mesma coisa, se eu tiver um salão com 35 metros quadrados exatamente, eu posso usar o modelo A? Não, eu tenho que usar o modelo B, porque ele diz que a área tem que ser menor, né, do que o aquecedor cobre, certo? Então tem que ser menor, tá? Então fica atento a esse detalhe aí. Menor que sua área de cobertura, certo? Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível. Ou seja, ele vai dar sempre preferência ao modelo A, desde que atenda a especificidade desse modelo, que é cobrir uma área de 35 metros quadrados, certo? Se for 35 exato, não dá, tá? Então, se for menor, por exemplo, 34,99, aí cobre, tá? Bom, aí tá lá, né, a situação. A área desse salão deve ser climatizada, encontra-se numa planta com 3 retângulos e um trapézio, certo? Então, o formato aí do salão é mais ou menos esse, está aí as medidas e a gente precisa calcular. 1, 2 e 3 são retângulos, obviamente com medidas diferentes, e o último desenho é um trapézio, tá? Que aí é o que a gente vai relembrar, né? Bom, avaliando todas as informações, aí tá lá as alternativas: 4 unidades do tipo A e nenhuma do B, 3 unidades do tipo A e uma do B, 2 unidades do tipo A e 2 do B, uma unidade do tipo A e 3 do tipo B, nenhuma unidade do tipo A e 4 do tipo B. Lembrando que ele vai dar sempre preferência ao modelo A, que gasta menos, né? A gente viu lá na relação que são 600 pro A de gás, né? E o B 750, porque provavelmente mais potente, alguma coisa assim, gasta mais, tá? Bom, então vamos lá, vamos fazer a interpretação desta planta, né? E aí nós vamos fazer o cálculo das 4 áreas que tem aí, 3 compostas por retângulos e uma composta por um
por um trapézio, né? Eu coloquei só as fórmulas porque a gente já fez essa revisão. Qualquer coisa você pega lá no caderno, dá uma lembrada nas fórmulas, né? Se for o caso, tá? Bom, então vou começar pelo 1, né? A área do salão 1. É um retângulo 5 por 8, né? Como é que calcula a área disso aí? É só fazer 5 vezes 8, dá o resultado lá, certo? Aí você vai analisar se pode usar o modelo A, que cobre até 35 metros quadrados, ou menor, né? 34, alguma coisa assim, ou o modelo B, que é até 45 metros quadrados. O segundo modelo tem que fazer a interpretação da imagem, né? Para a gente poder saber quais são as medidas. Então vamos pegar pela base. A base da área 1 é 5. Então significa que, como está a mesma parede, também é 5 metros, certo? Então a gente já identifica direto que é a base desse retângulo 2, ele é 5. Agora, a dificuldade é calcular ou achar a outra parede, né? Que a gente tem na planta, que é 14 metros, só que somando a parede 1, né? E a parede 2, vamos por assim, né? Só que o que a gente percebe? Que a parede do salão 1, né? Ela tem 8. Então, a gente vai ver de 8 para 14 quanto está faltando, que somando as duas paredes dá 14, né? 8 mais quanto que dá 14 é 6. Então significa que o segundo salão ele mede 5 por 6, né? Então para calcular a área multiplica-se as duas, né? Base vezes altura. Então vai ser 6 vezes 5 vai dar lá a área. Aí você analisa se é o A ou se é o B que poderia colocar. O terceiro salão também tem que fazer uma interpretação parecida com o que nós fizemos nessa parte do exercício. Vou começar pela parte mais fácil, como é a 2 e a 3, elas são salão paralelos, né? Então, onde é 6, aqui também é 6, não é? Então, uma parede desse salão 6 ou desse salão 3 é igual a 6 metros. Agora, precisa descobrir a segunda parede, né? Que seria aquela parte que está lá em cima que ele fala que é 9 metros. Só que 9 metros é a soma das duas paredes, do salão 1 e do salão 2. Então, é um pouquinho parecido, né? Como a parede do salão 2 mede 5 metros, né, que é a mesma parede, a de baixo e de cima, nós vamos olhar, ver quanto que está faltando para chegar de 5, quanto está faltando para chegar no 9, né, que as duas somadas dá igual a 9 metros, né? Então está faltando quanto? Está faltando 4, né, de 5 mais 4 que é igual a 9. Então significa que eu coloquei embaixo, não poderia colocar em cima, tá? Você que vê aí. Então o terceiro salão, as medidas são 6 por 4, tá? Então aí calcula a área e analisa, vê se vai usar o aquecedor A ou B. E o último modelo, né, que é o mais difícil aí, vamos dizer assim, né, dentro desse contexto, é o que se refere ao trapézio, né? Então tá lá, né, a gente fez a dedução da fórmula, né, mas a área do trapézio é dada pela seguinte fórmula, né? Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Lembrando que é a soma de dois triângulos lá, né? Então vamos começar achando as medidas. Eu tenho base maior, base menor e altura, tá? Ele está rotacionado, né? Tem que ficar esperto aí com o desenho, né? A altura é 7 e a base menor é 4. Eu só preciso achar a base maior, tá? Então a base maior, como são todas o 2, o 3 e o 4 são paralelos, né? Significa que aquela parede também é 6, né? São todas iguais ali, né? Dá para ver pelo desenho, tá? Então aí nós vamos fazer o que? A base menor é 4. A base maior é 6 e a altura é 7. Aí a gente pode aplicar a fórmula para calcular a área do trapézio, certo? Então, a área 4 ficaria assim, ó, base maior, 6, mais a base menor, que é igual a 4, vezes 7, que é a altura, tudo isso dividido por 2. Se quiser simplificar algum número par por 2, pode. Se não quiser, você faz a multiplicação do resultado de cima e divide por 2 no final. Aí você vai analisar se vai ser usada o modelo A ou o modelo B, aí volta lá nas alternativas para ver qual é a correta, tá? Então presta bastante atenção nos critérios que ele deu lá, atendendo o que os fabricantes falou para cada aquecedor, bom? Como diz vocês, aí tem uma pegadinha, né? Então toma cuidado aí para não cair nessa pegadinha, certo? Bom, aí o último exercício de hoje é da AAP de 2019, né? Considere o sistema linear
com 3 equações e 3 incógnitas. Aí está lá o sistema com x, y e z. Eu mantive sempre x, y e z ou x e y, porque a estrutura mais ou menos matemática, né, o padrão matemático que se utiliza para sistemas lineares é esse, né? Mas se não quiser usar, não tem problema. Bom, mas nesse caso vai ter que usar, não tem? Aí está lá a solução. A solução é pela terna ordenada, ou seja, o que seria? O primeiro valor do x, depois o valor do y e depois o valor do z, tá? Então, tem o sistema, né? Eu coloquei as alternativas porque, assim, é uma maneira que eu acho mais fácil, né? Que os métodos para a solução do sistema 3x3, mesmo que você tenha entendido, eles são um pouco complicados. Tanto o escalonamento, substituição nem se fala, né? No método 3x3 dá 2 folhas, né? Mas eu dei para vocês o escalonamento e a regra de Cramer, né? Eles são complicados de fazer, não é um negócio que você faz assim rapidinho. Então, como deu as alternativas, você pode também substituir, né? Eu acho que é bem mais fácil de fazer. Então, para a primeira coluna seriam os valores do x, né? Para a segunda coluna os do y e para a terceira os valores do z. Por exemplo, se eu achar que a alternativa A, a alternativa correta, como é que ficaria? Ficaria 8 vezes 2, que é o valor do x, mais 4 vezes menos 1, mais menos 6 vezes 1. Resolve tudo. Se der 6, acabou, né? Pode ser que... e outra coisa, né? Tem que ficar atento aí com um detalhe. Pode ser que bata numa linha do sistema, mas na outra não bate, né? Então, mas já dá para eliminar algumas, né? Se você conseguir eliminar algumas alternativas, você vai substituindo nas outras linhas do sistema, certo? Bom, então é isso, tá bom? Faz esses exercícios aí, né? Qualquer dúvida posta lá para a gente poder auxiliar. E aí, na semana que vem, a gente pensa na prova da AAP. Vocês terão uma semana para se preocupar com a bendita prova da AAP, tá bom? Um abraço a todos, até quinta-feira.